Olá, estou de volta para a nossa aula 8 e este é o vídeo 4. Muito bem, contemplar a Deus não é permanecer estático, mas estar em peregrinação, servindo de maneira eficaz a Deus no serviço à realidade que está ao nosso redor. Isto é o que Jesus ordenou. É preciso fitar os olhos naquilo que devemos expressar o amor de Deus, pois a vida cristã é vida de altruísmo. Pois ao participarmos do sacramento eucarístico, a Santa Ceia, por exemplo, aquilo que implica na vida cristã vai implicar de uma forma dinâmica. Vida dinâmica, cuidando das coisas de Deus e também em prol de um mundo melhor. Quando você participa da Santa Ceia e olha lá o ministro dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Depois de cear, tomar o cálice, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Você está se comprometendo com o reino de Deus e com um trabalho de construir e fazer que a sociedade tenha sentido. Não é apenas um mero participar religioso, não é apenas um mero ritual, quer do batismo, quer da ceia do Senhor, mas implica em compromisso de vida, compromisso autêntico, vida de amor a Deus e serviço ao mundo, cuidar da criação, levar o Evangelho às pessoas, anunciar o Evangelho a toda criatura. Efésios 1, 22 a 23. Esta é a maneira pela qual a palavra nos convida para estarmos em ação, e as palavras de Efésios nos mostram a missão da igreja. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo e deve estar debaixo das suas ordens. E ainda diz mais: o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daqueles que a tudo enche em todas as coisas. Efésios 1, 22 e 23. O tempo da igreja. A vinda de Jesus se desloca para um futuro mais distante. O tempo intermediário é o tempo da igreja. Esse tempo se torna agora o mais importante. O que se tem hoje é a experiência do Espírito. E essa experiência capacita a igreja para ser sal e luz, com a esperança que não congrega em si elementos de confusão acerca da parousia, embora existam correntes que tratam deste assunto com várias nuances. Na próxima aula, que será a aula de número 9, nós vamos começar a refletir sobre as 4 visões ou 4 pontos de vista sobre o milênio, sobre a volta de Cristo. E esses pontos de vista
formam todos eles uma discussão cristã acerca da parousia. Louis Berkhof, em sua teologia sistemática, ele afirmou o seguinte: a doutrina das últimas coisas nunca ficou no centro da atenção. É uma das doutrinas menos desenvolvidas e, portanto, não exige discussão elaborada. Na busca de conhecer a verdade sobre os eventos futuros que estão registrados na Bíblia, devemos ser cautelosos, buscar a iluminação do Espírito de Deus, sem a qual estaremos em densas trevas. Também devemos estar atentos aos eventos históricos que estão diante de nossos olhos, os quais silenciosamente estão caminhando para o fim. Fim aqui não é de fim de... o fim no grego aqui é telos, de cumprir a sua finalidade, determinado por Deus na sua sabedoria. Torna-se também indispensável afirmar que a nossa abordagem deve ser coerente com os ensinamentos registrados na Palavra de Deus, a qual é o ponto de partida para todo aquele que deseja compreender a verdade. É importante examinar as reflexões que geraram discussões ao longo da história no que tange à parousia e ao final do mundo. Quanto à parousia ou à segunda vinda, não temos como precisar o tempo ou a data, pois não se sabe acerca desse evento da vinda do Senhor. O próprio Cristo disse: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. A única coisa que se pode afirmar é que Jesus voltará no fim dos tempos. E a pergunta dos discípulos de Jesus no tempo do Novo Testamento é esta que eles fizeram ao Senhor: que sinal haverá da tua vinda e da consumação do mundo? O Novo Testamento mostra apresentando os dois fatos em sincronia: vinda e consumação, acerca de seu retorno, conforme os textos que já lemos lá no capítulo 24 de Mateus. Comparando-se com Mateus 13, 39 e 40, Paulo e Pedro, respectivamente, trataram de dois fatos como coincidentes: a vinda e a consumação. 1 Coríntios 15, 23 e 24, 2 Pedro, segunda epístola de Pedro 3, 4 a 10, e nesta perspectiva alude-se também ao fato da ressurreição geral. E Jesus assegurou que ele ressuscitará no último dia todos os seus santos. João 6, 39, 40, 44, 54. Outro ponto a ser destacado é o julgamento do mundo. Mateus 25, de 31 a 46. E particularmente o julgamento dos ímpios. 2 Tessalonicenses 7 a 10. Que os pré-milenistas colocam no fim do mundo. E por fim, junto com a segunda vinda, ocorrerá a restauração de todas as coisas. Atos 3, 20 e 21. Por falar em restauração de todas as coisas, é forte demais, segundo Berkhof, para referir-se a algo menos que o perfeito estabelecimento do estado de coisas anterior à queda do homem. Isso quer dizer que haverá o que antes era uma realidade com a ausência do pecado e de todos os seus males. As pessoas e a própria natureza serão restauradas, fazendo-se conexão com a parousia, que marcará definitivamente o que João denomina no Apocalipse de novo céu e nova terra.
João 21, de 1 a 5, novo céu e nova terra, assim está escrito. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras do Apocalipse são palavras de conforto à igreja perseguida no primeiro século. Portanto, são palavras de conforto e não de terror, como alguns ensinam, mas trazem tudo que se precisa para a noção exata da vitória sobre as dificuldades provocadas pelo medo que alguns têm da velhice e também da própria morte. Primeiro, diante deste texto, primeiro é que Deus mesmo enxugará do rosto toda lágrima. Isso significa que não haverá mais pranto na nova terra. O choro é desta terra ferida em face do pecado. Mas já se pode experimentar aqui e agora dessa experiência de felicidade. Deve-se viver como se o Senhor já estivesse voltando. A morte se curvou diante da majestade do Senhor Jesus, que garantiu a vida eterna. Segundo, é Deus quem renova todas as coisas. Ele é quem faz tudo novo. Quem está em Cristo é nova criação, diz Paulo, 2 Coríntios 5,17. Deus renova a vida humana de maneira integral. E com ela também a esperança. Deus já deu início neste mundo ao processo de renovação através da vida e da obra de Jesus de Nazaré. Terceiro, é Deus quem torna as pessoas vencedoras. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 8, afirma que somos mais que vencedores. Não existe pessoa derrotada em Deus, mesmo que se passe por aflições, tribulações, pode-se ter a garantia do conforto de Deus, o amigo mais íntimo do ser humano. O vencedor é constituído herdeiro de todas as bênçãos das divinas mãos. O vencedor é aquele que recebeu de graça a fonte da água da vida. Para finalizar a nossa aula, é importante observar que, ao falar de sua vinda, o Senhor Jesus tinha em mente o seu regresso físico no fim dos tempos, mas pode referir-se à sua vinda no espírito e, em parte, no característico espaço profético, em que não se faz clara distinção entre a vinda do Senhor na destruição de Jerusalém e sua vinda final para julgar o mundo. E aqui chegamos ao fim de mais uma aula. Espero encontrar você na aula de número 9, onde daremos continuidade tratando da discussão a respeito da volta de Cristo
e também do milênio, apresentando as visões que foram construídas ao longo da história da teologia. Desejo que você continue firme e tenha saúde e que a bênção de Deus esteja sobre você e sua casa. Um grande abraço, até a próxima aula.